Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Esquerdopatia é doença mental grave. Vamos estudar um pouquinho, meus amigos. Estou indicando hoje para vocês, tudo que eu vou falar aqui está nesse livro aqui, A Mente Esquerdista, do doutor psiquiatra Lloyd Hostel. É um livro de 500 páginas, que é uma tese de doutorado, mestrado, mas ele estudou muito e chegou à seguinte conclusão, né? Que as pessoas que querem o mal dos outros, que são nazistas, fascistas, comunistas, que querem matar os outros, que querem ver o mal das pessoas, são contra o capitalismo, usam iPhone, moram num apartamento cobertura, visitam a Disney, curtem o capitalismo, mas são contra o capitalismo. Não trabalham, mas são contra quem trabalha. Essas pessoas que vivem na contramão da história, na contramão da civilização, que já nascem com um problema de dissonância cognitiva e são contra tudo e contra todos, são os esquerdistas, os esquerdopatas, como nós estamos vendo no Brasil agora, nesse momento tão cruel da humanidade, com guerras e tudo, que eles se colocaram contra, por exemplo, contra o Estado de Israel, que está sendo atacado a vida inteira por terroristas, que são financiados pela esquerda brasileira, pela esquerda mundial, e por aí vai. Então, meus amigos, só para vocês terem uma ideia, aqui ó, o que significa doutrinação ideológica, que tanto se fala? Significa que o PT, o PSOL, o PCdoB, todos os partidos de esquerda estão ensinando comunismo para os seus filhos, para os meus filhos, nas escolas e nas universidades e até na creche, até lá no jardim da infância, eles já estão doutrinando as pessoas. Que essas coisas não podem continuar, isso é errado, isso é o fim do mundo, isso é a destruição da civilização. Então, meus amigos, o Enem serviu para comprovar que milhões de brasileiros, não é meia dúzia, não é 1.000, não é 200 mil, nós temos 210 milhões de pessoas no país e temos muitos milhões, não se sabe ao certo estatisticamente quantos milhões usam incorretamente o adjetivo, o advérbio, o substantivo, não sabe conjugar um verbo, não sabe o que é plural, o que é singular, não sabe falar direito, não sabe escrever, só querem saber de pronomes neutros, querem falar do todes, mas eles não sabem nem se comunicar. Então, meus amigos, só para a primeira aula de hoje é sobre isso aqui, ó. Tem gente que usa o advérbio mal, mal é um advérbio que é o contrário de bom, que é uma coisa má, é uma coisa ruim, E assim deve ser usado junto com o substantivo. E o exemplo está aqui, ó. Mau caráter, mau cidadão, mal olhado, mau juiz, Isso é o mal. E o mal é outra palavra. Mal é um advérbio também, de modo, e contrário do bem, E assim deve ser usado junto com o verbo ou com o adjetivo. Por exemplo, mal-estar, mal-educado, mal-assombrado, mal vestido, mal formado. Então se usa nesse sentido. Outro dia aí fizeram uma enquete, está na internet, perguntaram para jovens alunos de primeiro grau e até de nível médio, já adolescentes, qual era, se o pronome eu era singular ou plural. O cara não sabia dizer. Todo mundo sabe, qualquer criança deveria saber, que o singular, dos pronomes pessoais, são as primeiras pessoas singular, eu, tu e ele. É um só, singular é um. Plural é mais de um, é nós, vós, eles, elas, ou vocês, são plural. E as pessoas não sabiam nem isso, uns alunos. Imagine o que vai ser dessas pessoas amanhã. Então, meus amigos, para isso eu vou fazer junto com vocês um curso de português, todo dia ensinando uma coisinha ou outra, ou ensinando o porquê, ou acentuação, ou a crase, ou como... Aqui tem 4 manuaizinhos do professor Cláudio Moreno, que tem até de graça na internet. Um ensina ortografia, outro ensina morfologia, outro ensina sintaxe e outro ensina pontuação. É muito interessante, são livros não muito grandes, da LPM Editora. E se a pessoa ler uma página por dia, em um ano ela está doutor em letras, está doutor em português, sabe escrever, sabe pontuar, sabe conjugar o verbo, conhece o significado das palavras e não vai cair nesses erros do Enem aí, que foi um absurdo dos absurdos. Então, meus amigos, outra coisa
vou deixar para vocês o filme, aquele que eu tenho cansado de indicar, O Pianista, que é uma história real que aconteceu na Alemanha nazista, de uma pessoa que era pianista, mas era de origem judaica, que ele foi preso, ele só não, ele conseguiu se livrar de um campo de concentração, mas ficou num país destruído, passando fome, e ninguém empregava ele porque ele era judeu. Então, naquela época na Alemanha, fizeram a mesma coisa que estão fazendo agora na Europa e aqui no Brasil também, perseguindo os judeus. O judeu não podia andar na rua, não podia andar na calçada, não podia entrar num restaurante, era barrado na universidade, barrado na escola, não podia arrumar emprego, porque era perseguido, simplesmente porque era judeu, né? Eu acho que as pessoas têm inveja do povo judeu, porque o maior número de prêmios Nobel do mundo está com eles. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Nós somos um bando de ignorantes, pessoas que não sabem nada, querendo perseguir pessoas que fizeram o mundo melhor, que contribuíram. Ali tem engenheiros, médicos, cientistas, escritores, jornalistas, todas as profissões do mundo, e principalmente na área das finanças, eles são doutores, eles sabem, por exemplo, não existe um judeu que não tenha aprendido a economia, né? Princípios básicos de economia, principalmente economia doméstica ou então a economia normal do mercado. Então, meus amigos, a situação é essa. Vou deixar na descrição aí, tá aí o link, ó. Esse filme é obrigatório as pessoas verem para entender o que é isso, e as pessoas têm vergonha na cara de sair para a rua, fazer passeata contra judeus ou contra seja lá quem for, né? Porque as pessoas primeiro precisam conhecer para depois tentar discutir essas barbaridades que eles ficam discutindo aí sem razão nenhuma, sem razão de ser. Então, meus amigos, é isso que eu queria passar para vocês. Vou deixar esse livro aqui na descrição para vocês lerem ou comprar se quiser. Aqueles livros ali que eu disse de português vocês encontrarão aí no Google, né? Por favor, pessoal, se inscrevam nesse canal aqui e comecem a ver aqueles videozinhos. Cada videozinho tem um filme, tem um livro indicado, tem uma obra, tem um esclarecimento, tem um conceito. E são pequenas coisinhas, são pílulas que vão nos ajudar muito, né? Não custa nada você se inscrever ou compartilhar. Se não quiser, indique para alguém que queira aprender alguma coisa. Eu também não sei tudo, né? Mas eu não paro nunca de pesquisar, de ler e de tentar aprender. Sou muito limitado, mas eu acho que tenho condições de compartilhar com os outros aquilo que eu sei e botar os conceitos aqui para a pessoa, e dou a fonte de consulta para a pessoa também se aperfeiçoar. Então, hoje são 9 de novembro. Boa noite a todos.